O artigo 3º trata da lei excepcional ou temporária. Diz o artigo 3º: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. São duas situações distintas, mas bem simples. Nós estamos tratando da lei excepcional ou da lei temporária. Vamos pegar logo o exemplo de uma lei temporária. Vocês lembram que em 2014 teve a Copa do Mundo no Brasil. Tinha uma lei de 2012 para regular o que porventura acontecesse em 2014. Então essa lei, ela tem um prazo de validade até o término da Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo, a lei é o fenômeno da autorrevogação. A lei perde a vigência e, por via de consequência, perde a eficácia. Se alguém praticou algum fato que a lei que regulava o comportamento das pessoas durante a Copa do Mundo, mesmo terminando a Copa do Mundo, os efeitos daquela lei, eles se projetam, se protraem no tempo. Eles vão além do período de vigência. Por quê? É o chamado fenômeno da ultratividade da lei. O fenômeno da ultratividade se aplica tanto à lei temporária, esse exemplo que eu dei da Copa do Mundo, como a uma lei excepcional. Imagine que o país viva uma crise energética e aí se estabeleça, olha, para tomar banho só pode tomar banho por no máximo 5 minutos, banho chuveiro elétrico, no máximo 5 minutos. E aí é estabelecida uma regra, quem ultrapassar isso vai sofrer uma penalização. Essa lei é uma lei excepcional, ela só vai viger enquanto for mantido o racionamento de energia elétrica. Na hora que acabar o racionamento, esse caráter de excepcionalidade, ele desaparece. Agora, se alguém infringiu essa regra, mesmo finalizando o racionamento de energia elétrica, ele vai ser penalizado. Por quê? Porque durante aquele período em que estava vigendo a lei excepcional, o cidadão violou a regra ali estabelecida. A aplicação desse dispositivo, daquela lei excepcional, vai ser aplicado mesmo após a sua vigência. É o fenômeno da ultratividade da lei penal. Eu queria aqui fazer uma complementação, ou tratar de um tema que é de extrema importância, que é da chamada norma penal em branco. Muitas das vezes o legislador cria uma regra, mas ela não é completa por si só. Aquela regra, ela necessita de complementação. E essa complementação, ela se dá dentro do próprio órgão que a criou, ou do mesmo, para ficar mais ajustado, do mesmo poder que a criou, ou ela emana de um poder diferente. Vou pegar aqui 2 exemplos. Quando a Lei 11.343, 2006, que trata do tráfico de entorpecente, lá no artigo 33, que tipifica as condutas do tráfico de entorpecente. O legislador, ele não diz no artigo 33 o que é substância entorpecente. Ele vai precisar da complementação feita pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai ali, baixa uma portaria e diz, olha, são consideradas substâncias entorpecentes. Então, essa norma penal do artigo 33 da lei de entorpecente é uma norma penal em branco. Ela não tem como ser aplicada sem essa complementação de uma portaria do Ministério da Saúde que diz o que vem a ser substância entorpecente. Ou, às vezes, pode ser que a complementação venha do próprio poder que criou a norma. Um exemplo, o artigo 236 do Código Penal. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Artigo 236. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Ocultando-lhe impedimento. Que impedimento? Veja que essa norma aqui ela não é completa, ela necessita de uma complementação. Quem vai nos dar essa complementação, quando ele fala ocultando-lhe impedimento? Nós temos que ir ao Código Civil. Pega lá do artigo 1517 até o 1523, onde nós vamos encontrar quais são esses impedimentos.
Então vejam que a norma penal necessita de uma complementação que está numa norma civil. Quem produz o Código Penal? O Congresso Nacional. Quem produz o Código Civil? O Congresso Nacional. Então essa norma penal em branco ela é uma norma penal homogênea. A mesma fonte legislativa que produziu o Código Penal, mesma fonte legislativa que produz o Código Civil. Diferentemente daquele outro exemplo que eu dei no tráfico de entorpecente, naquela norma penal ela é heterogênea. Quem produz o Código Penal? O Congresso Nacional. Quem produz a portaria que diz quais são as substâncias entorpecentes? O Ministério da Saúde, que está dentro do Poder Executivo. Então, essa norma penal em branco, ela é uma norma penal em branco heterogênea. O artigo 4º do Código Penal diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Essa aqui é a chamada teoria da atividade. O cidadão tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. O jovem, ele pega uma arma de fogo, atira numa outra pessoa, a pessoa é atingida, é levada ao hospital e no dia seguinte ela falece. No momento da ação, no momento em que o jovem desferiu os tiros naquela pessoa, ele tinha 17 anos, faltava um dia para ele completar 18 anos. Ele vai ser aplicado a ele o Código Penal ou será aplicado a ele o Estatuto da Criança e do Adolescente? A ele será aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. A regra do artigo 112 do Estatuto da Criança, e a ele vai ser aplicado uma medida socioeducativa. No artigo 112 do ECA, são 6 medidas socioeducativas. A mais grave, a mais forte, é a medida de internação. Como o fato, ele praticou, na verdade, ele não praticou um crime. Ele praticou um ato infracional. Se isto tivesse acontecido no dia seguinte, se ele tivesse atirado naquela pessoa no dia seguinte, quando ele tinha completado 18 anos, aí sim ele teria praticado um crime. Então, é importantíssimo isso aqui. É a aplicação do artigo 4º do Código Penal, que trata da teoria da atividade. É o momento da ação ou da omissão. Neste exemplo que eu dei, é o momento da ação, o momento em que ele desferiu os tiros. Ele atirou num dia, ele morreu no outro. O resultado foi no dia seguinte. Quando ocorreu o resultado, que foi o resultado morte, houve a modificação no mundo exterior. Alguém que estava vivo morreu. Aí é que se considera consumado o crime. Mas, para a aplicação das regras do direito, não é o momento do resultado, é o momento da ação ou da omissão. Teoria da atividade. Ele não vai responder como se tivesse praticado um crime. Ele vai responder como se tivesse praticado um ato infracional nas medidas socioeducativas do artigo 112 da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, gostou? Alguma dúvida? Faça um comentário, curta, compartilhe e não esqueça de pedir para os seus amigos se inscreverem no nosso canal. Obrigado.